Alô, você, estamos começando aqui mais um episódio do Arival Cast, o pior podcast das redes sociais, mas você sabe que a gente só traz gente boa aqui. E eu sou Arival Dias Casimiro, sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e há mais de 29 anos. E hoje nós temos uma convidada aqui mais do que especial, a nossa querida Viviane Enes. Ela é cristã reformada, casada, autora do livro Nem Silenciadas, Nem Iguais, professora de teologia e líder de uma comunidade de mulheres. Por favor, faça a saudação para o nosso público aí. Primeiro, muito obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui, é um privilégio para mim. Eu sou a Viviane, eu moro em Londrina atualmente, estou aqui para divulgar o livro Nem Silenciadas, Nem Iguais e tentar fazer com que as mulheres entendam finalmente, né, qual é o seu papel dentro de casa, dentro da igreja e na sociedade também. Ótimo. Daqui a pouco nós vamos começar o bate-papo, mas antes eu tenho que falar aqui dos nossos patrocinadores, né? E o patrocinador especial é a Riveste, Revestimentos Ecológicos, né? Eles trabalham com esse material e eles substituem azulejos, cerâmicas. Se você está pensando em fazer uma reforma na sua casa, use esse material. Eu quero que você assista o vídeo a seguir, certo? Porque aí tem todas as informações e tem também o contato para você adquirir o material. Também Trivia Studio, né? Trivia Studio é uma agência que une brand, marketing e growth para construir marcas com identidade que comunique de forma estratégica para gerar resultados e escalar com inteligência. Então, entra lá e procura, faça o contato se você está precisando de uma orientação de inteligência virtual, pode procurar esse pessoal que é fantástico. Trivia Studio. E também a nossa editora Ezion, que é uma editora missionária, produzindo conteúdo, livros, revistas, bíblias, e é a melhor editora que nós temos no mercado. A Amazon está querendo comprar, mas nós não vamos vender, certo? É desse jeito. Gente, nós estamos aqui hoje. Qual é o papel da mulher segundo a Bíblia? Esse é o tema. E a Viviane vai bater um papo aqui com a gente. Ela escreveu esse livro, né? Como é o nome do livro? Nem Silenciadas, nem Iguais. É desse jeito. Viviane, conta um pouquinho da sua história de vida. Bom, Você é carioca, né? Eu sou do Rio de Janeiro, Sim. mas meu marido é de Londrina, então quando a gente decidiu se casar, ficar junto, a gente foi pra Londrina. A gente foi pra lá, eu tô lá há 11 anos. Sei. Amo Londrina, amo morar lá, é muito gostoso. E foi lá que eu conheci Jesus Cristo. Sei. Então eu comecei a ir à igreja, comecei a estudar a Bíblia, pela Igreja Presbiteriana, né, que sempre foi famosa pelos estudos bíblicos. Acho que a Igreja Presbiteriana é conhecida por isso, pelo valor que dá às escrituras e ao estudo bíblico dominical. Então comecei a frequentar a escola bíblica dominical e o Senhor foi trabalhando me convencendo da justiça do pecado e do juízo, até que ele me encontrou e me transformou, graças a Deus. Eu era uma feminista radical, bem maluquinha, e o Senhor me continuou maluquinha, só que agora por ele, né? Agora por ele. É isso aí. E... deixa eu falar da minha comunidade. Tá, fala. Me converti, né? E aí o Senhor foi me trabalhando, eu virei membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, enfim. E aí eu comecei a falar de feminilidade na internet. Sim. Primeiro comecei a falar de sexualidade, depois comecei a falar de feminilidade, e eu comecei a perceber que as mulheres, elas buscavam muito pouco esse conhecimento bíblico teológico. Tá. E isso começou a me preocupar. Falei, gente, mas como assim? Eu comecei pela teologia para depois me converter, e a mulher já convertida não busca teologia para compreender a fé que tem? E aí eu comecei a falar sobre isso na internet. Comecei a falar de teologia, comecei a expor na internet aquilo que eu estava aprendendo na teologia que eu estava fazendo. Sei. E a minha comunidade começou a aparecer, né? Sei. A comunidade hoje, ela é formal, né? Nós somos uma escola, então chama Comunidade Reformadoras, que eu reúno ali mulheres para estudar a teologia reformada e conhecer a sã doutrina, que é o que dá fundamento de fé para a gente criar filho, para a gente cuidar do marido, ajudar e auxiliar, para a gente atuar na sociedade onde o Senhor nos coloca, na nossa profissão, naquilo que a gente faz como
meio de renda para a família e de realização pessoal também. E aí eu comecei a juntar essas maluquinhas aí por Jesus e a gente formou essa comunidade forte hoje que caminha comigo, que tá comigo. Pessoalmente, né? Ou virtual? Online. Eu tenho mulheres de Portugal, da Europa, eu tenho... São quantas mil pessoas já? Olha, a gente tem, juntando a escola com a comunidade, com tudo, umas 150 mulheres. 150. Somos muitas. Sei. Porque assim, andar comigo não é fácil não, pastor Aribal. Eu sou bem radical na minha fé e a gente pratica confissão de pecados, a gente pratica exortação. Sei. É uma comunidade bem ortodoxa. Então, assim, andar comigo não é tão simples, não é oba-oba, não. Eu discipulo mesmo, eu caminho junto, eu ando lado a lado, a gente vira amiga, irmã pra toda obra. Então, assim, não é aula gravada que você se vira lá e faz o que você quiser. Não é assim, não. E você está estudando, já se formou em teologia, né? Você fez o mestrado em teologia? Eu estou terminando agora o mestrado em teologia sistemática. Teologia sistemática. Estou pesquisando soberania e concorrência humana. Sei. E como foi que surgiu esse livro? Esse livro é resultado do meu primeiro mestrado. Eu fiz em estudos literários. Sei. Fiz pela Universidade Estadual de Londrina e a minha pesquisa foi sobre algumas mulheres da Bíblia. Sei. Quando eu terminei a dissertação, eu ampliei essa pesquisa para outras mulheres. Então, eu incluí as profetisas do Antigo Testamento, eu incluí outras mulheres que eu achei que fossem relevantes para o tema e trouxe para a obra. No livro você fala sobre a questão da identidade e o propósito que Deus tem quando criou a mulher. Dá para explicar isso para a gente? Sim. Eu percebi, reverendo, que um dos anseios femininos fundamentais é descobrir o propósito de Deus para as nossas vidas. Existe um misticismo gospel, inclusive, em torno disso. Qual é o propósito de Deus para mim? Só que lendo a Bíblia, a gente consegue entender que o propósito de Deus é que nós manifestemos o caráter de Cristo. É que nós vivamos uma vida que glorifique o Senhor. O que você vai fazer a partir disso, a escolha é tua. Se tu vai glorificar o Senhor sendo dentista, tudo bem para Deus. Se você vai glorificar o Senhor sendo professora, sendo mãe e exclusivamente mãe, isso é extraordinário, isso é maravilhoso. O importante é que o caráter de Cristo seja forjado em você, que você aprenda a lidar com o sofrimento de forma digna e honesta, que você aprenda a lidar com as circunstâncias da vida de forma bíblica, né? Não negociando sua fé, não negociando seus princípios, e que você aprenda a lidar com a sociedade de forma feminina, mas firme, posicionada. Sim. Nesse processo aí, quer dizer, quando você está falando do processo, é para alcançar esse propósito, né? A gente sempre olha para o propósito. O processo é natural. Sim. Você tem tido necessidade de desconstruir alguns conceitos para poder reconstruir o conceito bíblico reformado? Então, quando o Senhor me alcançou, a primeira coisa que ele começou a me mostrar foi o meu feminismo. Certo. E eu era realmente muito feminista, né? Então, as coisas grandes foram fáceis de tirar. Certo. Quando eu já estava achando que eu era uma crente perfeita, o Senhor me mostrou que ainda havia feminismo em mim. Então, lapidar isso é muito difícil, porque a gente tá numa cultura que é feminista, que endeusa a mulher, que tornou a mulher inerrante, impecável, perfeita. E a gente é criado assim, né, como uma forma de defesa até. Então eu percebo que muitas irmãs hoje estão na igreja, muitas amam o Senhor e não percebem o feminismo que há nelas, porque é algo que foi criado nelas desde a tenra infância. Então é muito difícil pra gente identificar o feminismo. E aí tem aqueles discursos, né? Você tem que se dar mais valor, você tem que se amar mais, você tem que cuidar da sua autoestima. Tá, será mesmo? Até que ponto eu tenho que me amar mais? Até que ponto o meu amor tem que ser tão grande assim para que eu consiga suportar certas coisas? Porque isso é tudo defesa. Mas não existe nossa geração,
uma espécie de narcisismo, um individualismo assim, exagerado? Exatamente. A gente está ainda vivendo o hedonismo que começou lá no iluminismo e nunca mais desapareceu. Sei. Pregações hedonistas, humanistas, que falam que Deus deve para nós bênçãos, deve para nós misericórdia. Onde já se viu isso? A gente tratar Deus com o dedo estirado, né? Então, eu aprendi ao longo da minha caminhada com o Senhor que a gente tem que tratar o Senhor com o devido respeito e reverência. Você crê que a teologia tem um papel importante no sentido de nos humilhar? Porque quanto mais você conhece Sim. a grandeza de Deus, quanto mais você conhece a perfeição de Deus, mais você... Isso é um conceito calvinista, né? Calvino resume que a vida é conhecer a Deus e automaticamente esse conhecimento de Deus produz o conhecimento de si mesmo. Exatamente. Você acha... Eu estou admirado pelo fato de você gostar de teologia e principalmente teologia sistemática, né? Eu amo, minha disciplina favorita. Calvino começa as suas institutas dizendo isso. Não há como conhecer a nós mesmos sem que estejamos diante, face a face do nosso Senhor. Agora, uma coisa importante da gente falar da teologia é que existe uma linha muito tênue que separa o teólogo arrogante do teólogo piedoso. Certo. Se a gente não tiver um coração no lugar certo, se o nosso coração não tiver contrito, se a nossa alma não tiver o tempo todo sendo analisada por nós, se a gente não mantiver a nossa mente cativa a Cristo e principalmente se a gente não fizer teologia no corpo da igreja, a gente vai subir num mármore e a gente não vai descer de lá. Certo. Durante os 2 primeiros anos que eu estudei teologia, a gente estava na pandemia. Sei. Então, eu não estudei teologia me envolvendo com a igreja. E eu tive esse processo de arrogância, de assistir uma pregação e pensar, como assim eu faria melhor? Eu teria dito tal coisa. E quando a pandemia acabou e a gente voltou para o corpo da igreja, eu vi que a teologia que eu estava fazendo era extremamente soberba. E aí eu pensei, uma teologia verdadeira precisa ser feita junto da igreja para que ela seja aplicada, para que ela seja instrutiva. Então, a teologia, e só por meio dela, eu sou capaz de conhecer verdadeiramente a Escritura, saber o que ela diz de verdade, compreender o contexto histórico, a linguagem que a Bíblia usa em cada livro, poesia, história, né? Tem narrativa, tem parábola. Como é que eu leio cada uma dessas coisas? Tem o livro de Apocalipse, que é um estilo literário apocalíptico, e a gente tem que aprender a ler esses livros, porque senão a gente acaba falando besteira. Então, a teologia, ela é a base, ela é o chão que a gente pisa para conseguir entender a Escritura. Mas a teologia precisa ser feita junto com a igreja. Eu não posso me isolar num pedestal, numa redoma e fazer teologia, porque daí eu vou estar mentindo para mim e achando que estou conhecendo Deus. A gente não conhece Deus fora da igreja. Isso. Quando a gente estuda, por exemplo, Filipenses, né? Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, das quatro cartas que ele escreveu da prisão lá de Roma, na casa alugada, e o maior ensino bíblico sobre a humilhação e a exaltação de Cristo foi escrito por Paulo. Para mim, o capítulo 2 de Filipenses é um resumo magnífico da cristologia, que mostra... E ele escreve aquele capítulo justamente para combater a briga que estava existindo dentro da igreja de Filipos. Quer dizer, a teologia a serviço do corpo, né? Paulo escreve, né? Os maiores capítulos, como a carta de Colossenses, que ele escreve para combater o gnosticismo, os falsos mestres, as filosofias, e ele trabalha justamente a excelência, né, da pessoa de Cristo, né? Eu acho que já dizia Einstein, o pouco conhecimento afasta o homem de Deus. O muito conhecimento aproxima o homem de Deus. Então, eu creio que isso que você está colocando aí, se a teologia não estiver a serviço do corpo de Cristo, ela não tem sentido, né?
E a teologia, ela nos protege dos enganos. Sim. Paulo, e se eu não me engano, sou ruim de referência, tá? Eu lembro dos textos, mas eu não sei. Eu vou chegar lá, tenho certeza. Mas Judas também diz isso. Eu queria estar escrevendo para vocês sobre as coisas altas do Senhor. Mas eu preciso alertar vocês dos falsos que estão no meio de vocês. Então, a teologia, ela serve para que nós não sejamos enganadas pela serpente. A teologia para a mulher, ela é fundamental, porque nós estamos extremamente suscetíveis ao engano da serpente. E se a gente não tiver fundamento de fé, e como Pedro diz para nós, né, estejam prontos para responder o motivo da fé, da esperança que vocês têm. E muitas das vezes você pergunta para um crente: quem é o Deus que você crê? Ele não sabe dizer um atributo, ele não sabe dizer uma característica do caráter, ele não sabe dizer um nome, né? Ele sabe dizer o nome porque canta, né? Tem nas músicas. Mas o que esse nome comunica? Não aprende. Isso é disciplina base da teologia sistemática. A gente começa pela teologia que fala de Deus, né? Então isso é muito importante para que a gente saiba no que crê e a nossa fé permaneça até o fim. Você está gostando aí do bate-papo aqui? Então, compartilhe, né, esse conteúdo, esse Arivalcast, esse episódio. E também adquira o livro da Viviane, porque ela escreveu tudo que ela está colocando aqui, está dentro do livro, né? Me diga uma coisa, existe um preconceito muito grande com a palavra auxiliadora, né? Como é que você vê isso? Porque Deus, ao criar, em Gênesis capítulo 1, tem uma narrativa dos 6 dias da criação, do 7º dia Deus descansa. Aí o capítulo 2, ele está dividido em 2 partes. Primeiro a criação do homem, e a segunda parte a criação da mulher. E se no capítulo 1, tudo que Deus viu foi bom e muito bom, ele... Na metade do capítulo 2, ele diz: não é bom que o homem esteja só. Não foi eu que disse, foi ele que disse, né? Não é bom. E aí ele resolve, a partir do homem, que foi criado do pó da terra, ele cria a mulher. E lá aparece a expressão: far-lhe-ei uma auxiliadora, adjuntora. Que é que as pessoas têm preconceito com isso? A nossa cultura, ela entende o ajudador como serviçal, como um trabalho subserviente, né? Eu vou chamar meu ajudante, como se fosse uma esfera inferior. Só que a palavra utilizada, e eu falo isso no primeiro capítulo do livro, que é quando a gente trata de Eva, eu explico isso bem explicadinho lá. Mas essa palavra, ezer, ela vai ser usada em outros momentos da Escritura, como nos Salmos, por exemplo, para falar do próprio Deus. Deus é o nosso auxílio. Nosso auxílio e fortaleza. E o que essa palavra significa? Ezer é uma força de exército, é como se fosse uma força militar que auxilia aquele que precisa de ajuda. Certo. Então, quando Deus cria a mulher e chama ela de Ezer, está dizendo que a mulher é essa força que dá ao homem o que ele necessita para ser o melhor que ele pode diante de Deus. Certo. E assim a Bíblia lá em Efésios 5, 30 e pouquinhos também vai dizer que o homem precisa amar a mulher. Então, ao passo que a mulher respeita e honra, Ezer, o homem ama. E essa é a economia matrimonial, né? Certo. A mulher auxilia, o homem ama. E assim o casamento dura aí 39 anos, né? Foi pela graça de Deus. A ideia que eu vejo, né, que o feminismo, ele começa a partir de Gênesis 3, né, quando entra o pecado da história, né? Ali você já começa a ver, ali começa a guerra dos sexos, né? Porque no capítulo 2, a ideia é que são diferentes, mas os sexos são complementares. Sim. Né? O côncavo e o convexo, como diz Roberto Carlos. Então ali é uma junção, né? É tanto que lá em Gênesis, se não me engano, no capítulo 5, quando vai falar de Adão, ele diz que Adão e Eva, ele usa Adão para as 2 pessoas. Até os judeus dizem que enquanto o cara não casar, ele não é um completo. Ele só se completa mesmo depois que ele casa. Como é que você vê, por exemplo, quais são os prejuízos que o feminismo traz para o casamento cristão?
Gênesis 3, Deus vai dizer assim, que ele vai dizer isso para a mulher, né? O seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Essa palavra desejo é a mesma usada para falar de Caim, né? O pecado vai bater à tua porta, o teu desejo será para com ele, resista. É o mesmo desejo de domínio, é o mesmo desejo de governo. De mandar, de governar. De governar. A gente sente isso. E o feminismo fomenta isso. Isso, é. Porque é muito confortável para a mulher achar que é ela que manda. Porque a gente tem uma oratória muitas vezes melhor. Nós somos excelentes manipuladoras. Nós somos manipuladoras por natureza. A gente manipula muito bem, a gente consegue virar o jogo pro nosso lado muito facilmente. E esse é o desejo que nós temos para com o nosso marido. O desejo de domínio, de governo. E por isso, muitas vezes, o homem domina sobre nós ao invés de com autoridade, com autoritarismo. Porque é essa guerra. Então, o que o feminismo rouba de nós? A nossa fragilidade, autofragilização, porque quando a Bíblia diz que a gente tem que se submeter ao nosso marido, é uma submissão voluntária, ela não é uma submissão imposta. Claro. Então o feminismo tira de nós essa submissão voluntária, que nos coloca no melhor lugar do mundo, que é no peito do nosso marido. Eu ensino isso para as minhas alunas. Certo. Tá com saudade de Jesus? Deita no peito do teu marido, escuta o coração bater. É o mesmo coração que bateu no peito de Cristo. Certo. Entenda que o seu marido tá ali para cumprir um papel de proteção ordenado por Deus, né? Então, volte para o seu casamento sabendo que ser frágil, ser a parte mais frágil, não é uma ofensa, é uma bênção, porque eu não queria estar no papel de vocês, de ter que governar a igreja, de ter que governar isso e aquilo. Para mim, descansar no meu marido e confiar que ele vai trazer a provisão no fim do dia, me dá liberdade para fazer o que o Senhor me deu para fazer. Certo. Que é cuidar da minha casa, criar os meus filhos que serão a futura geração, né? As crianças já são a igreja e elas serão a igreja do futuro. O papel de educar os filhos é o papel mais difícil, mais missional e mais importante da mulher. E a gente está delegando isso a outras pessoas. Então, quando eu deixo de confiar no meu marido, quando eu deixo de confiar na provisão dele, eu também estou deixando de confiar no Senhor, eu também estou deixando de confiar. É bom você levantar esse assunto aqui. Eu li recentemente, até escrevi um artigo sobre isso. Eu li um livro, 50 razões para não ter filhos hoje, escrito por uma socióloga francesa. Só que ela tinha 2 filhos, os filhos na adolescência. E ela elenca lá 50 motivos para não ter filho. Você vê a maternidade como uma missão que Deus deu? Você acha que existe alguma coisa que possa substituir a maternidade? Eu sempre fui anti-filhos, porque eu era feminista e a premissa do feminismo é meu corpo, minhas regras. Certo. Só que quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a ver que quando eu perco a minha vida, que eu a encontro, agora já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Então essa primeira falácia do feminismo de meu corpo, minhas regras, precisa mudar para corpo de Cristo, regras de Cristo. Isso já destrói aí qualquer argumento que diz que o meu útero é meu, sou eu que mando. Aí vai desembocar no aborto, né? Exatamente. A vida gerada no meu ventre não é minha, porque o meu corpo já não é meu. Certo. Segundo, Salmo 127. Eu me lembro do dia em que eu li aquele salmo e eu chorei de arrependimento. O Senhor diz que os filhos são uma herança. Você faz alguma coisa para receber herança? Não. Não. Alguém precisa morrer. Alguém que trabalhou uma vida inteira precisa morrer para te dar. E aí você pensa, o Senhor trabalhou toda a sua existência por nós e morreu para nos deixar uma herança que ele chama de filhos. Certo. Quem sou eu para olhar para Deus e dizer, quero não. Fica pro Senhor aí que aqui eu não quero não. Eu não tenho esse direito. Certo. E quando eu entendo isso, eu preciso entender que os meus filhos são a continuidade do evangelho que eu prego. Se eu prego o evangelho, se eu sou um crente de verdade, prego o evangelho. Você é aliancista? Você crê na aliança? Creio. É graça? Absolutamente. Tem uma coisa que eu acho interessante.
os filhos, Deus nos dá, mas os filhos continuam sendo dele, né? Eu ilustro isso justamente quando Jó perde os filhos, né? De uma vez só, e tudo ele recebe em dobro, mas não, porque ele não perdeu os filhos continuam existindo, né? E eu gosto muito daquela expressão lá de Êxodo, capítulo 2, quando a filha de Faraó encontra Moisés, ele chama a mãe, né, Joquebede, e ela usa a expressão, cria-mo para mim, cria esse menino para mim, né? Eu achei essa frase muito interessante, porque ele não estava criando para ela, ela estava criando para Deus, né? E a gente vai ver depois a influência que Joquebede tem para Moisés tomar as decisões mais importantes da vida dele, né? E falta esse entendimento para nós hoje. A gente acha que ter filhos é a consumação do casamento, que ter filhos é gerar problema para o futuro, né? Ai, como é que eu vou sustentar essas crianças? Tem um site aí que você calcula quanto custa um filho. Aí você põe desde a gravidez até terminar a faculdade. Mas esse não é um custo que é problema nosso. Esse é um custo que é problema de Deus. Sim, mas tem muita gente que diz que não... Pois é, mas aí é Mamon tomando o lugar de Cristo, né? A gente tem que saber quem a gente ama, se é o dinheiro ou se é o Senhor. E os filhos, eles são uma missão que Deus nos dá. Tá vendo? Na geração nova, os casais hoje estão se casando e não querem ter filhos, tá? Muitos jovens casais que não querem ter filhos. E uma das razões que se coloca é justamente essa questão do curso, do tempo difícil. Eu fico imaginando, Moisés nasceu, né? Aliás, o povo de Deus se multiplicou na escravidão do Egito, né? E Arival, eu vou dizer uma coisa pro senhor, reverendo. O senhor disse que tem 2 filhos. Daqui a pouco, tarde, se Deus quiser, mas daqui a pouco o senhor vai morrer. Certo. Daqui 50 anos, essa igreja IPP já não é mais a mesma, as pessoas mudaram. Certo. Quem vai lembrar do senhor? São meus filhos, né? Seus filhos, seus netos e os filhos deles. Mas ninguém vai lembrar do senhor. Não, eu vou virar... Isso é legado. Fazer um busto teu pra botar aí na frente? Não, eu vou virar nome de sala de escola dominical. Ou então, imaginar o Pinheiro, vai ser imaginar o Arival. Imaginar o Arival. Mesmo que o senhor vire nome de sala, vai ter uma geração que vai olhar e vai falar, quem foi Arival? Se não tiver um neto teu, um bisneto teu pra dizer... Foi meu avô, pregou aqui 40 anos da vida dele, 50 anos da vida dele. Quem vai lembrar de ti? As pessoas querem deixar muitos legados, muitas coisas e bens. Ninguém vai lembrar do que você construiu, a não ser aqueles para quem você deixou o que você construiu. E a gente tem a bênção de gerar os filhos na fé, né? Que vão perpetuar o testemunho, etc. Eu gosto muito daquela expressão que Paulo usa lá. Vocês podem ter muitos pais, né? Mas vocês são meus filhos na fé, eu os gerei. Sim. Por isso que eu falo que todo pastor é pai de santo, né? Antes nós geramos, mas o Espírito Santo através de nós, né? Que a conversão é um ato... E aí eu vou dizer uma coisa pro senhor. Eu não tenho filhos, eu não sou mãe. Sei. Porque lá atrás, antes de Cristo, eu tomei decisões ruins com relação ao meu corpo e ao corpo do meu marido, que hoje a gente não consegue mais desfazer. Sei. E esse é um dos meus maiores arrependimentos, porque daqui a alguns anos, ninguém mais vai se lembrar de mim. Só que eu fico feliz de saber que hoje eu tenho dezenas de mulheres comigo cujos filhos sabem o meu nome. Certo. Então, eu fico feliz de saber que eu também sou mãe de santos por meio do útero de outras mulheres certo. Que andam comigo e que me amam e que fazem seus filhos me amarem também. Criança é uma bênção. É isso aí. Você está gostando do bate-papo aqui, né? Compartilhe aí, se inscreva. Depois nós vamos deixar aqui no final do vídeo dessa entrevista todos os contatos da Viviane. Você poderá fazer contato diretamente com ela, se você está gostando do papo aqui. Para aquela mulher que está confusa e até perdida nesse debate do feminismo e qual o papel, qual o propósito da mulher segundo a Bíblia, quais seriam os primeiros passos práticos para ela começar a se reencontrar, a reencontrar a sua identidade, o seu propósito? Primeiro, leia a sua Bíblia.
72% dos crentes não abrem suas Bíblias em casa. Isso aí é uma pesquisa de um centro de estudo bíblico americano que diz que 72% do crente não abre a Bíblia em casa. Uma mulher confusa é uma mulher que não lê a Bíblia. Porque a escritura, ela é clara, ela é maravilhosa, ela é simples, viva e eficaz. Existem textos difíceis, até para Pedro. Pedro vai dizer, esse negócio aí que Paulo escreve, isso é difícil. Mas não deixa de ler não, porque o Senhor dará graça. Não. Tem coisas difíceis aqui? Tem. Mas provo por A mais B que até na genealogia tem graça e misericórdia, sabe? Não deixe de ler a sua Bíblia. Isso é uma disciplina espiritual que se você não tem, você não tem mais nada. Se você não tem disciplina espiritual para ler a Bíblia, você não vai me convencer que você ora. Você não vai me convencer nem que tu é crente de verdade. Eu sou chata. Eu sou chata. Eu sou muito chata. Então, leia a sua Bíblia sistematicamente, faça disso uma obrigação nos seus dias, e isso vai te ajudar a fundamentar a tua fé. Sim. Segundo, ore sem cessar. Ore. Não só sem cessar, como Paulo diz, mas separe um momento do seu dia para a oração. Lá na Comunidade Reformadoras, sexta-feira é dia de jejum e oração comunitário. Sim. A gente fica em silêncio, a gente para se autoanalisar. Toda sexta-feira a gente monta lá umas orações guiadas pra gente pensar na vida, pensar no que a gente fez na última semana. Isso é fundamental pra sua maturidade espiritual. Sem ela, você não consegue crescer. Sim. E o jejum, que é uma mortificação de si mesmo. Se você tiver essas coisas, o próximo passo, escolha uma mulher honrada e digna de confiança para te ensinar teologia, para que você possa olhar para a Escritura não mais com olhos de quem sonha, mas com olhos de quem olha e entende e compreende aquilo que o Senhor está dizendo, e aí você vai ser capacitada a ensinar, que é o que a gente foi chamada para fazer. Se tem tanta mulher imatura na igreja hoje, é porque a gente não tá sabendo ensinar as mais novas como a gente deveria a amar os seus maridos e cuidar dos seus filhos. Está lá em Tito, né? Sejam boas mestras do bem, né? Mestras do bem. A gente está cumprindo muito mal o nosso papel, Arival, porque a gente está o tempo todo querendo ocupar espaços que não são nossos, esquecendo do que a gente foi chamada a fazer. Isso é triste. Mas siga esses passos. Tem aquela musiquinha, né? Leia a Bíblia e faça oração. Então não é só sua criança que tem que cantar essa musiquinha e cumprir essa ordenança. E tem aquela dos livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico. Essa eu nunca consegui decorar, mas eu vou chegar lá. Tá bom. Muitas mulheres em ambientes como o trabalho na universidade são atacadas diariamente com ideologias, né? A mulher, às vezes, ela não quer ser submissa ao marido em casa, mas é submissa ao patrão, a uma pessoa que explora ela, né? Olha para ela de forma inadequada. Isso tem até parado muitas mulheres a enxergarem o verdadeiro papel que Deus me deu. Você acha? Tem até um processo lá nos Estados Unidos que as mulheres estão voltando para casa, né? Assim, estão diminuindo as suas atividades, né, no trabalho para poder viver mais a vida familiar. O que você acha disso? Olha, reverendo, eu acho que falta a gente fazer uma oração muito ousada. Quer dizer para Deus que a gente não suporta mais viver sem entender o que é ser filha dele. Certo. As mulheres, elas têm tanto problema com o masculino, né? E a gente vê isso nas ideologias, né? Querendo feminilizar Jesus, querendo dizer que Deus é mãe ao invés de pai, mudando, né, as coisas como elas são. Por quê? Porque nós temos muito problema com o masculino, e eu compreendo. Eu quero dizer para as mulheres que eu compreendo de verdade o que é temer a masculinidade. A gente sabe que muitas das mulheres já sofreram algum tipo de abuso, algum tipo de manuseio inadequado, né? São molestadas, etc. E aí, o que a gente acaba fazendo? Criando uma resistência ao masculino. E a gente tem que entender isso por quê? Porque isso faz com que a gente crie uma resistência a Jesus. Jesus é homem. E a gente nem se dá conta que a gente tem resistência. O abandono paterno me fez demorar muito tempo para conseguir chamar Deus de pai. Eu preferia ver o Senhor como Senhor dos exércitos. Porque para mim, olhar para ele como um pai era tirar dele o que eu mais amava.
né? Como assim ele é um pai? O meu pai foi péssimo. Me abandonou, me rejeitou, né? Muitas mulheres vivem isso. Então, a gente precisa perdoar primeiro o masculino. O que o senhor ia dizer? Não, eu acho que um dos piores conflitos que a gente enfrenta é essa questão da rejeição, né? E eu vejo sempre na Bíblia, né, que sempre há um porém, né? Eu estava pregando essa semana, fazendo uma exposição sobre que Deus curador da rejeição, justamente em cima da figura de Gideão, né, que ele recebeu a pior das rejeições, que foi a rejeição dos seus irmãos, porque ele era filho de uma prostituta. E ele é expulso de casa, ele vai morar lá em Tobi, ele monta uma gangue, se revolta. Aí um dia Deus vai lá e traz ele de volta, porque ele era um homem valente. Então aquele processo de rejeição, né, foi um ato que ele passou, como José passou. Isso que eu ia falar, José também. A mesma Mas coisa. às vezes certos acidentes que aconteceram na sua vida hoje, você olha através da cruz de Cristo, do perdão, e isso lhe dá competência, né? Lhe dá assim, sensibilidade para entender o outro, né? A doutrina da adoção é muito importante para nós mulheres. Certo. Porque a gente consegue compreender por que nós fomos adotadas. Certo. A gente tende culturalmente a olhar para uma criança adotada com olhos de desconfiança. Mas isso não deveria ser assim. Porque nós fomos adotados pelo Senhor. Ele nos amou e nos registrou. Ele foi lá no cartório de Cristo e com o sangue de Jesus, ele assinou o nosso registro. Sem ver nada de bom em nós. Não é só, isso é muito valioso. É maravilhoso, né? João diz, amados, agora somos filhos de Deus, né? Exatamente. E essa relação que nós devemos ter com o Senhor a partir desse entendimento de filiação é que porque é a adoção, mas é um novo nascimento também. A ideia se complementa, né? Sim, nós nascemos de novo por causa de Cristo Jesus e por meio dele habitamos agora nele. E o Senhor nos tomou como filhos porque ele assim o quis. Certo. Porque se eu tiver que dizer pro Senhor porque que Deus me amou, eu não vou achar um motivo, nenhum, nada. Não tem nada em mim que preste. Que eu possa dizer assim, não, Deus olhou pra mim e viu isso aqui. Não tem! E isso é grandioso, isso é maravilhoso. Ele me ama, essa é uma verdade. Essa é uma verdade absoluta. Deus me ama. E quando eu entendo isso é um processo de cura poderosíssimo. De entender que eu não sou mais rejeitada. Que eu não sou mais uma enjeitada. Que eu não tô mais sozinha. Deus me dá família onde quer que eu vá. Porque nós temos irmãos em Cristo. Isso é maravilhoso. E quando eu entendo isso, eu me relaciono melhor com meu marido. Porque agora eu já não temo mais. Aí eu vou parar de querer achar um homem que me aprove me pagando um salário. Por quê? Porque em casa eu sei que eu já sou aprovada pelo Senhor. Por quê? Porque a minha vida agora busca glorificá-lo. Então, a gente precisa corrigir alguns conceitos doutrinários, que eu acho que a gente tem muito distorcido, né? Salário não é aprovação. Você ser CEO de uma empresa não te dá valor nenhum, porque você é substituível em todos esses ambientes. Na sua casa você não é. Você vai fazer falta se você sair. Né? Isso. O único ser mulher é muito bom, pastor Arival. É muito bom ser mulher. Né? É maravilhoso ser mulher. Eu também gosto de ser homem, não tenho crise nenhuma. Eu costumo dizer o seguinte, nós somos previsíveis, né? Previsíveis? Sim. Isso é maravilhoso. Então, a mulher, ela tem é por isso que Deus fez tudo certo, né? Fez. Vocês são incríveis também. Vocês têm força para suprir a nossa fraqueza, vocês têm provisão para nos dar o cuidado maternal, vocês têm... a gente vê... Tem uns memes na internet que mostram como a mãe cuida do filho e como o pai cuida do filho. Você já viu isso? A mãe toda querendo fazer o menino, coitadinho do menino, vai cair da bicicleta. O pai empurra. Faz o homem ser mais delicado. O pai empurra, põe motor, faz o moleque
aprender a ser homem. Então, existem diferenças entre o homem e a mulher que são brilhantes, e só a mão do nosso Criador poderia ter pensado em coisas tão maravilhosas. É aquele livro lá, né? O Homem é de Marte, como é que é? E é pra lá que eu vou. Tá bom, nós estamos chegando aqui, na parte final da nossa entrevista. É pra gente fazer mais depois, né? Coisa boa. Você lançar o seu segundo livro, a gente faz, né? Vamos lá. Quais conselhos, né, você daria, né, para as mulheres? Agora, você vai usar aquela câmera ali, vai mandar um recado direto para as mulheres que estão nos assistindo e também para os homens, porque as mulheres estão queixando muito, né? E os homens não estão sendo homens, né? Isso aí é o nosso outro ministério que nós temos aqui, que é Forjados, né? Nós temos um trabalho aí para resgatar também o papel da masculinidade, que a mulher tem sentido falta disso hoje, né? Há uma crise nessa questão da masculinidade. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores que estão nos assistindo e que, com certeza, muitas mulheres vão entrar em contato com você depois que assistirem o programa para poder até fazer parte dessa comunidade aí. Não sei quais são os pré-requisitos, mas depois você dá um recado para elas. Vão ser muito bem recebidas. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte: você não é mulher à toa, né? E eu acho que a gente tem que parar de querer ser o que a gente não é. A gente não é guerreira. Eu não sou a Xena, você não é a Xena. Ninguém aqui precisa ser Xena. Ser multitarefa nem sempre é bom, né? Porque a gente acaba confundindo essa nossa habilidade de fazer muitas coisas com carregar o mundo nas costas. O Senhor Jesus já carregou o mundo nas costas com o seu pecado, com tudo aquilo que te faz mal. Você não precisa mais fazer isso. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Essa é uma lição das mais difíceis. E eu acho que a maior batalha do evangelho é aquela que você trava contra si mesma, minha irmã querida. Então, aprenda a olhar para si sob a perspectiva do Senhor. Deus é bom e Ele te criou de forma perfeita. Você não precisa querer ser mais e nem deve aceitar ser menos do que aquilo que o Senhor te deu para ser. Uma mulher auxiliadora que, com a sua doação desse amor que a gente ama de um jeito muito especial, né? A mulher, ela ama de um jeito muito querido, muito delicado, muito sensível, e a gente tem que entender que as pessoas estão precisando desse amor. E quando a gente deixa de dar amor, a gente impede que o outro cresça. Talvez por isso os homens estejam esquecendo quem eles são dentro do casamento, porque a gente está brigando mais do que amando. Enfim. Me procura lá nas redes sociais, a gente conversa. Gente, nós estamos felizes por conhecê-la, mas agora, eu com certeza vou ler o livro, né? Tá lá em cima da minha... E quero divulgar o livro, né? Se você quiser conhecer mais do pensamento, nem silenciadas nem iguais. O papel singular da mulher nas escrituras sem distorções ideológicas. Então, você que está nos assistindo aí, adquira esse material e depois você pode ler o livro e fazer as perguntas se você quiser e entrar em contato com as redes sociais. Eu quero agradecer o privilégio de poder entrevistar você aqui e estamos juntos nessa caminhada aí, nesse processo de resgatar a doçura da mulher. A beleza da mulher. A força da mulher é a sua doçura. Isso. É isso que a gente precisa entender. Nós somos muito fortes. Certo. A gente vence muitas batalhas, mas todas elas com a doçura do coração. Eu estava pensando que se Vinícius de Moraes, né, existisse hoje, estivesse vivo, seria processado por aquela música Garota de Ipanema, né? Porque ele descreve a mulher, ele descreve a beleza da mulher. Sim. Mas hoje seria um assédio sexual, ele seria processado pelo movimento feminista. Tristeza. E ele descreve a beleza, né? E a Elo Pinheiro está até hoje aí. Vão chamar ele de homem que objetifica. Muito obrigada. Obrigado você. Para mim é um privilégio te conhecer um pouco mais de perto. Gente, ele é sensacional, divertidíssimo, engraçado, querido. E é um prazer para mim estar aqui. Me chama mais que eu venho. Tá bom. Venho aqui me divertir nos corredores da IPP-TV. Tá bom, muito obrigado. Deus abençoe você. E até o próximo episódio do Arivalcast. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe.
se inscreva também no nosso canal, tá bom?